Tua palavra é luz no meu caminho. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom mais uma vez vir ao teu encontro nesta quinta-feira, 18ª semana do tempo comum. Te convido a começar o seu dia mais uma vez na presença daquele que nos habita, Deus mesmo, e acessá-lo de maneira mais breve, mais rápido, se dará através da nossa respiração consciente. Quando respiramos consciente, não só oxigenamos nosso corpo, mas também encontramos com Deus, porque este ar que nos alimenta o nosso corpo, as nossas células, é a manifestação mais nobre de Deus. Por isso, aprenda a ver Deus na sua respiração. A respiração mantém ativado todos os seus órgãos. Esta ativação dos nossos órgãos é que faz com que este corpo esteja vivo. A respiração nos faz voltar, não só para esta beleza deste movimento, mas também para o momento presente, neste lugar que Deus se revela a cada um de nós. Por isso, contemple Deus na sua respiração. Meditemos o texto que hoje a Igreja nos oferece, Mateus, capítulo 16, versículos 13 ao 23. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe, e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou alguns dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissesse a ninguém o que era, não dissesse a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém, sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e amadas, Jesus aqui nos traz nesse diálogo, no caminho para Jerusalém, duas informações importantes. A primeira é a respeito da sua identidade. Quem diz os homens que eu sou? E ali percebe que as pessoas têm uma noção, uma impressão vaga a respeito de Jesus. O compara com Jeremias,
com João Batista, Elias, os profetas. Jesus é muito mais do que isto. E por isso ele pergunta: e para vocês, meus discípulos, quem sou eu para vocês? E ali Pedro diz: tu és o Cristo, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz: feliz és tu, porque não foste um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Mas aqui percebe que esta compreensão de Pedro a respeito do Messias é bonita, é bela, mas ainda não é completa. Pois a impressão de Pedro parece, e isso vai ficar claro na segunda parte, que é uma impressão de que o Messias é um guerreiro, é aquele que veio aniquilar os seus inimigos. Por isso, Jesus dá uma missão para Pedro e os discípulos. A missão no final dessa primeira parte é quando dirá Jesus: feliz és tu? Não, quando diz: eu te darei. Tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Te darei a chave do reino dos céus para ligar e desligar. A missão do discípulo não é ter o poder de abrir e fechar, mas é ter a missão, a responsabilidade de ser um canal da graça, um canal da misericórdia de Deus. O discípulo não pode fugir deste papel, de ser testemunha do amor, testemunho da misericórdia de Jesus. É isto que liga e desliga em nós a Deus. Esta capacidade de exercermos a misericórdia, a caridade com os nossos irmãos e irmãs. A última parte do texto, e aqui vai revelar o quanto a impressão de Pedro sobre Jesus, sobre o Messias, ainda não é o conceito verdadeiro. Quando diz, então, Jesus começou a mostrar aos discípulos que devia ir para Jerusalém. Lá iria sofrer e ser entregue aos anciãos, aos sumos sacerdotes, ao mestre da lei. Devia sofrer muito, ser rejeitado e devia ser morto. E no terceiro dia ressuscitar. Isso não soa bem para Pedro, para os discípulos todos. O Messias é aquele que vem vencer o seu inimigo e não aquele que vai se entregar aos seus algozes. E neste sentido, Jesus vai repreendê-lo severamente. Quando diz Pedro: não, Deus não permita tal coisa, Senhor. Não foi para isto que Deus enviou o Messias. E dirá Jesus: vai para longe, Satanás. Tu não és para mim, tu és para mim uma pedra de tropeço. Há pouco, Pedro era a pedra que edifica a igreja de Cristo. Agora é aquele que se tornou a pedra de tropeço, porque não pensas como Deus, mas sim como os homens. É perigoso pensar como os homens. É perigoso pensar simplesmente na lógica do humano. É preciso que tenhamos uma plena convicção da importância da minha ligação com Deus. E esta ligação com Deus não parte somente da verbalização. Parte da capacidade que temos em silenciarmos, em nos colocarmos na presença de Deus como aquele que escuta, como aquele que apreende a partir deste silêncio orante. É isto que nos liga a Deus. É isto que nos mantém intrinsecamente unidos a Ele. E é isto que nos faz pensar como Deus e não como os homens. Peçamos ao nosso bom Deus a graça, a alegria de vivermos esta sintonia com Ele, de pensarmos como Deus, a partir da oração orante, a partir da meditação, do silêncio preenchido por Deus. E eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo.